1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 9. Irmãos, nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 18, e isso alternadamente. Eu vou ler os versos ímpares e a igreja os versos pares. Quem achou, diga amém. A palavra de Deus diz assim: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, a igreja. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém eu venho derramando a minha alma perante o Senhor. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Todos juntos, versículo 18. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, te pedimos a Deus que nesse momento, Senhor, possa falar aos nossos corações por meio da tua palavra. Abre o nosso entendimento, que possamos compreender a verdade do Senhor. Cativa, Pai, o nosso pensamento em tua presença, que nada nesse momento nos tire a atenção de ti. Pai, te pedimos isso, sê conosco, fala aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Irmãos, o tema dessa mensagem é uma mulher que derramou a sua alma diante do Senhor. Uma mulher que derramou a sua alma diante do Senhor. Nós estamos nessa escola dominical, comemorando também o Dia da Mulher. Então, eu gostaria de meditar, irmãos, sobre essa mulher chamada Ana. Irmãos, a vida de Ana foi marcada por frequentes dificuldades e adversidades. Quando nós olhamos para o contexto da vida de Ana, eu gostaria que você olhasse agora nesse momento para mim aqui. Ana estava vivendo no tempo de Juízes. E nessa época em Israel era um momento de declínio espiritual. Não havia pessoas verdadeiramente tementes a Deus naquela época. Pouco se achava um homem e uma mulher tementes a Deus naquela época. No entanto, irmãos, Ana era casada com um homem chamado Eucana. E segundo a palavra de Deus, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 8, a gente percebe que Eucana era um homem que tinha reconhecimento social. Porque os estudiosos vão falar que quando o autor apresenta a genealogia de Eucana, esse homem era um homem que tinha uma posição forte na sociedade. Além disso, irmãos, o marido de Ana, Eucana, ele era um homem rico, porque ele tinha capacidade de sustentar duas mulheres. Ele era casado com Ana, mas também com uma mulher chamada Penina. Além disso, irmãos, Eucana era um homem piedoso. Ele ia uma vez no ano para Siló oferecer sacrifícios ao Senhor. E verdadeiramente, irmãos, o texto vai dizer que Eucana amava genuinamente Ana. Tinha amor verdadeiro por Ana. Mas, apesar disso, Ana tinha uma dor profunda na sua alma. Ana vivenciava algumas adversidades que ninguém
compreendia, nem mesmo seu marido, porque teve um tempo que o versículo vai dizer que, no versículo 8, que Eucana perguntou a Ana, dizendo o seguinte: por que tu choras? Por que você está assim? Você não já tem a mim? Ou seja, nem o próprio marido compreendia a dor que existia no coração de Ana. Irmãos, Ana passava por algumas dificuldades. Primeira dificuldade era que Ana tinha que dividir seu marido com Penina. Naquela época, irmãos, a poligamia era aceita, né? Mas não era vontade de Deus. Em um tempo na história de Israel, do Antigo Testamento, a gente pode perceber isso. Havia uma aceitação dessa cultura de um homem ser casado com mais de uma mulher no Antigo Testamento, mas na verdade isso não era aceito por Deus. Na verdade isso foi uma conduta de rebeldia com o Senhor lá em Gênesis capítulo 4, foi onde tudo começou. Quando nós olhamos, irmãos, para o Antigo Testamento, nós percebemos que Deus sempre revelou a sua vontade, a sua verdade em um relacionamento monogâmico. No livro de Moisés, no Pentateuco, nos livros históricos, nos livros poéticos, até mesmo nos profetas, Deus revela isso, a sua vontade. Mas Ana, irmãos, dividia o seu marido com essa mulher, e isso era dor no seu coração. Além disso, irmãos, essa mulher Penina, na verdade não era uma amiga de Ana. Essa mulher atormentava a Ana. Diz o texto, irmãos, lá no versículo 6, a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Ou seja, essa mulher Penina, dia após dia, irmãos, tentava tirar a paciência de Ana. Falava mal, zombava. Ou seja, Ana não tinha uma amiga. Pelo contrário, Ana tinha uma rival. Não era uma amizade, mas era uma inimiga que dia após dia tentava tirar a paz de Ana. Isso era uma adversidade. Além disso, irmãos, existia uma adversidade também cultural naquela época, porque Ana não podia ter filhos. E para uma mulher naquela época que não podia ter filhos, era uma mulher amaldiçoada por Deus naquela época. Segundo a cultura da época, não era espiritualmente falando, uma verdade absoluta, mas era uma verdade cultural para as mulheres daquela época. Então, irmãos, Ana se via em um contexto, culturalmente falando, que a desprezava, a rejeitava. Era uma mulher que tinha essa dor no seu coração. Além disso, irmãos, ela queria ter filhos, porque na sua oração ela pede a Deus um filho. Ou seja, era uma mulher que estava passando por uma dor emocional. Ela estava passando por isso. Mas, irmãos, diante dessas adversidades, essa mulher derramou a sua alma diante do Senhor. Ela recebeu graça diante de Deus. Irmãos, a graça que essa mulher recebe diante de Deus é exemplo também para as nossas vidas. Preste atenção, irmãos. Veja, em primeiro lugar, em meio à sua angústia, Ana voltou-se ao Senhor e não contra ele. Em meio à sua angústia, Ana voltou-se ao Senhor e não contra ele. Veja o que diz o versículo 9 e 10. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, versículo 10, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ou seja, irmãos, Ana, apesar da sua angústia, apesar da sua dor, Ana não se voltou contra Deus. Ana não pegou essa dificuldade, não fez desse sofrimento um motivo para se voltar contra Deus, para estar de encontro com Deus, para não ter um relacionamento com Deus. Pelo contrário, Ana, irmãos, por meio desse sofrimento, por meio dessa angústia, foi combustível para ela se voltar a ter um relacionamento com Deus. Foi uma ponte para ela se ligar a Deus, para ela ficar conectada com Deus. O sofrimento não foi um empecilho para Ana. Em sua angústia, ela se voltou para Deus e não contra Deus. Irmãos, tem um autor chamado C.S. Lewis, que escreveu uma grande, famosa crônica, as Crônicas de Nárnia. E esse
autor escreveu também um outro livro chamado O Problema do Sofrimento. E nesse livro, irmãos, ele vai dizer o seguinte, ele relata que em seus dias de incredulidade, nos dias que ele não acreditava no Senhor, ele usava, irmãos, do sofrimento. Ele recorria ao sofrimento para ir de encontro à vontade de Deus, para se afastar de Deus. Ele vai dizer exatamente isso quando ele estava em tempo de incredulidade. O problema, irmãos, é que existem muitas pessoas que usam o sofrimento, talvez o sofrimento próprio, a dificuldade própria, ou a adversidade de outras, ou o sofrimento do mundo, ou as causas que a gente vê erradas e injustas no mundo, para ser motivo de ir de encontro a Deus, para ser motivo de incredulidade, para ser razão, irmãos, de não estar na presença do Senhor. Mas quando nós olhamos para a vida de Ana, ela fez desse sofrimento uma ponte, um combustível para estar na presença de Deus. Faça, irmãos, o seu sofrimento, das suas adversidades, um motivo de oração. Um motivo, irmãos, para você estar na igreja. Um motivo para você estar diante do Senhor. Mulheres, façam das suas dificuldades motivos para estar na presença de Deus. Amém? Em segundo lugar, em sua oração, Ana derramou a alma diante do Senhor, e não somente lágrimas. Em sua oração, Ana derramou a sua alma diante do Senhor, e não apenas lágrimas. Veja, irmãos, no versículo número 10, diz que levantou-se Ana, e Ana estava com uma amargura de alma. Com a amargura de alma. No versículo 15 diz assim, porém Ana respondeu ao sacerdote, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de quê? De espírito. Era uma mulher que tinha amargura na alma, era uma mulher atribulada de espírito, mas diz o texto no versículo 5, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Irmãos, o sacerdote ali condenou Ana porque no diagnóstico que ele fez, ela estava embriagada porque ela orava somente com o coração. E aí, irmãos, Ana disse para ela, não, meu Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Eu tenho amargura na alma. E eu estou aqui diante do Senhor derramando a minha alma. Irmãos, quando nós olhamos para a oração de Ana, nós percebemos que a oração de Ana é uma oração verdadeira. Uma oração, irmãos, que revela as suas angústias, revela realmente a sua dor, mas é uma oração também que contempla o Senhor e o poderio de Deus. Irmãos, quando nós olhamos para a oração de Ana, nós percebemos alguns detalhes. Em primeiro lugar, ela reconhece a soberania de Deus. Veja o que diz o versículo 11. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, ou seja, ela começa, irmãos, a orar, a falar com Deus, a fazer um voto a Deus, e a primeira palavra que ela diz é, Senhor dos exércitos. Ana reconhece a soberania de Deus. Ana reconhece que Deus é Senhor e Senhor de todos os exércitos. O que isso significa? Significa que sobre a mão de Deus, na mão de Deus está o controle de todas as coisas. Ela reconhece a soberania de Deus. Ela reconhece que não existe nada que pode surpreender a Deus, porque Deus é todo poderoso. Ela reconhece, irmãos, que nada pode resistir ao poder de Deus. Basta somente uma palavra, basta somente um toque para Deus realizar um milagre. Ela reconhece a soberania do Senhor. Mas o segundo detalhe dessa oração é que ela se humilha na presença de Deus. Ela diz, se benignamente atentares para a aflição da tua serva. Ó Deus, o Senhor é misericordioso. Ó Deus, o Senhor é Senhor dos exércitos. Mas se, ó Deus, o Senhor atentar para a minha oração, se benignamente, se misericordiosamente, ou seja, Ana se coloca, irmãos, em uma posição de serva.
Ela, irmãos, não está declarando a Deus, Deus, eu te coloco contra a parede e me dá um filho. Não, Ana não faz isso, pelo contrário, Ana se humilha na presença de Deus. Ela diz, ó Senhor, se tu, pela tua bondade, pela tua misericórdia, se tu, Senhor, benignamente atentares para a minha aflição, ela se humilha na presença do Senhor, porque ela reconhece, irmãos, que ela é serva. Ela se humilha na presença do Senhor. O terceiro detalhe, irmãos, dessa oração é que ela ora firmada na palavra. Veja o que ela diz, irmãos. Se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres. Irmãos, essa parte aqui que Ana fala assim, ó. Se tu lembrares da aflição, se tu atentares para a aflição da tua serva, atentares para a aflição da tua serva. Irmão, segundo estudiosos aqui, Ana está lembrando lá do momento onde Deus se lembra da aflição do povo de Israel, dos hebreus, lá no Egito. De acordo, irmãos, com um estudioso chamado Valdeci Santos, ele afirma que essa frase no hebraico é a mesma frase usada, irmãos, lá em Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 7. Na construção do hebraico. Ou seja, irmãos, Ana, irmãos, naquela época o povo já tinha o Pentateuco, já tinha os 5 livros de Moisés. Ana sabia muito bem dessa palavra. Ana tinha muito bem na sua consciência essa palavra. A palavra de Deus, a história, que Deus se lembra da aflição do povo do Egito e vai até o Egito libertar aquele povo por meio de Moisés e levar para a terra de Canaã. Em outras palavras, irmãos, Ana usa a palavra de Deus quando Deus diz que se lembrou da aflição do povo do Egito. Ana usa essa palavra, irmãos, está no coração de Ana, e ela, fundamentada nessa palavra, ela diz, ó Deus, se atentares para a minha aflição, e se lembrares de mim, e deres um filho. Ou seja, Ana ora firmada na palavra. A sua oração, irmãos, não é uma oração egoísta. A sua oração não é uma oração carnal, mas é uma oração firmada na palavra de Deus. Irmãos, toda terça-feira nós estamos aqui orando a palavra. Amém? Isso, irmãos, era um detalhe na oração de Ana. Irmãos, ela orava derramando a sua alma. Não somente isso, irmãos, mas outro detalhe que nós podemos ver na oração de Ana é que ela não mede tempo em oração. Ela não mede tempo em oração. Veja, irmãos, no versículo 12 o que diz a palavra. Demorando-se ela no orar perante o Senhor. Ou seja, irmãos, ela não mede tempo para estar com Deus. Ela está ali orando. E não pensa na hora, não pensa nos minutos, não fica inquieta ali na casa do Senhor pensando qual é o tempo e o horário que o culto vai terminar. Ela não fica assim. Pelo contrário, irmãos, ela está derramando a sua alma, ela está aproveitando a presença de Deus, ela está orando. E o que acontece hoje em dia, irmãos, é que tem muitas pessoas que não têm isso no coração. Chegam na igreja e ficam inquietas mesmo, pensando o momento, esperando o momento onde o culto vai acabar, esperando o momento onde o pastor vai terminar, esperando o momento onde as pessoas vão ir embora para casa, esperando o momento talvez do louvor acabar, não sei, mas existem algumas pessoas que tentam superar isso, mas não conseguem. Eu desafio, irmãos, você a olhar para a vida de Ana e entender que ela estava, irmãos, ali demorando na oração. Ela não, irmãos, estava medindo esforços, nem medindo tempo, porque ela estava, irmãos, derramando a sua alma na presença do Senhor. Derrame a sua alma na presença de Deus. Amém? Em terceiro lugar, irmãos, além da sua oração, em sua adoração, Ana apresentou seu comprometimento com Deus e não apenas seu desejo de ser socorrida. Ana apresentou seu comprometimento com Deus e não apenas seu desejo de ser socorrida. Veja o que diz, irmãos, no versículo 11. Veja o voto.
E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a minha aflição, a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Olhe para mim aqui, ó. Sabe o que Ana está dizendo? Ana está dizendo que vai dar o seu melhor para o Senhor. Se Deus desse um filho para ela, ela disse que ia dar para o Senhor. Ou seja, Ana não queria simplesmente um socorro ali imediato e ir embora. Pelo contrário, Ana, irmão, se compromete com Deus. Ana diz assim: Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou te dar, eu vou consagrar, e todos os dias do meu filho será teu. E sobre a sua cabeça não passará navalha. Irmãos, quem lembra da mãe de Sansão? Um anjo apareceu, irmãos, e disse que ela teria um filho, e ela também era estéril, e sobre a sua cabeça não passaria navalha. E a mãe de Sansão, irmãos, também era contemporânea de Ana, vivia na época dos juízes. Irmãos, Ana tinha consciência que Deus podia realizar o milagre, que Deus podia fazer isso, e ela se compromete com Deus. Ela não simplesmente recebe a bênção e vai embora, mas ela diz: ó, se eu receber, eu vou entregar ao Senhor e todos os dias serão teus. Amém? Tenha compromisso com o Senhor, meu irmão. Tenha compromisso com o Senhor, irmã. Consagre a sua vida, seus bens, sua família. Não simplesmente por uma bênção imediata, mas por um compromisso, um comprometimento com Deus. Irmãos, em quarto lugar, em sua devoção, Ana não apenas expôs a sua dor, mas praticou confiança e descansou no Senhor. Praticou confiança e descansou no Senhor. Irmãos, veja o que diz o versículo 18. Olha aí para o texto, versículo 18. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E o seu semblante já não era triste. Irmãos, ela aprendeu a confiar no Senhor. Ela chegou diante do templo, começou a orar, o sacerdote ali: tu está embriagada. Ana disse: não estou, estou derramando a minha alma. Então, o sacerdote ali abençoou Ana e ela voltou para casa em paz. E diz o texto que ela comeu. Irmãos, no capítulo 1, no versículo 6 e 7, diz que Ana não comia. Mas ela voltou, irmãos, para sua casa e comeu. E o seu semblante já não era triste. Em outras palavras, Ana aprendeu a confiar em Deus. Amém? Em sua, irmãos, devoção, Ana não apenas expôs a sua dor, mas ela aprendeu, irmãos, a confiar e descansar em Deus. Irmãos, essa é a história de uma mulher que derramou a sua alma diante do Senhor. Mas quais são as lições que a gente pode tirar disso para a nossa vida? E finalizando, irmãos, essa mensagem, eu gostaria rapidamente de falar sobre 4 lições. Em primeiro lugar, Deus se utiliza até mesmo das contrariedades para te surpreender com bondade. Irmãos, quem foi Penina? Essa mulher que atormentava Ana. Deus usou a vida dela também. Irmãos, quem seria Ana se não existisse Penina? Será que Ana ia, irmãos, com tanto anseio para a casa de Deus? Será que Ana ia chorar tanto e derramar tanto a sua alma diante do Senhor? Será que ela ia fazer um voto diante do Senhor e orar para o Senhor? Será que realmente por causa disso Samuel ia nascer? Irmãos, Penina foi uma pessoa usada por Deus. Deus usa até mesmo as contrariedades da nossa vida para exercer bondade em nosso coração e em nossa vida. Amém? Em segundo lugar, irmãos, Deus sempre está interessado em nossas necessidades, ainda que sejam desprezadas pelas falsas amizades. Ana tinha amizade de Penina, mas Penina zombava dela. Ana queria ter um filho, chorava, era angustiada, mas até o seu marido, Eucana, não compreendia isso. Por que tu choras? Por que você está chorando? Você não tem a mim? Ela não era compreendida. Mas, irmãos, Deus queria saber das necessidades de Ana. Amém? Deus sempre está interessado em nossas necessidades. Em terceiro lugar, irmãos, Deus transforma nosso coração antes de alterar
a situação. Deus transformou o coração de Ana. Ela chegou lá atribulada de espírito, angustiada, com tristeza. Presta atenção aqui, irmãos, olhe para mim. Mas ela, irmãos, recebeu a intervenção de Deus. O seu coração foi mudado. Antes de ela receber a bênção do seu filho, ela recebeu, irmãos, a bênção no seu coração. Antes de ela ser mudada, receber a transformação, irmãos, na sua situação, ela recebeu a transformação no seu coração. Mas, irmãos, em quarto lugar, Deus não despreza um coração compungido e contrito, mesmo diante de um momento doído de dor. Mesmo momento de um momento insípido. O que é um momento insípido? Insípido é algo sem sabor, algo ruim. Ana estava passando por um momento assim. Quem foi a pessoa que tirou o sabor de Ana, ou tentou tirar, né? Penina. Sacerdote ali também tentou fazer isso, dizendo, tu estás embriagada. Tentou fazer essas coisas, mas nada pôde tirar, irmãos, a fé de Ana. Nada pôde tirar, porque Deus, irmãos, não despreza um coração compungido e contrito. Amém? Deus possa te abençoar. Que Deus possa abençoar a vida de todas as mulheres. E assim como Ana, irmãos, todos nós possamos compreender e derramar a nossa alma diante do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, Deus de infinita graça e bondade, nós louvamos o Teu nome, nós te agradecemos. Pai, nós colocamos diante do Senhor a vida de cada mulher aqui presente. E, ó Deus, te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa intervir nas necessidades de cada uma. Não somente das mulheres, ó Pai, mas também dos homens, da Tua igreja. Sê conosco em nome de Jesus. Amém.